O Hare Krishna, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui nos encontrando dentro dessa semana do Simpósio Internacional de Educação, do Ministério de Educação da ISKCON. E que nesse ano o assunto é a contribuição das Vaishnavis para a educação das escrituras. Estamos aqui na presença de Vaishnava Kripa Devidasi, muito felizes com a presença de você e por ter assim feito o tempo para poder se conectar aqui conosco. Vaishnava Kripa, ela é cardiologista com mestrado na área de mente e corpo, neurocardiologia, certificada em medicina do estilo de vida pela Harvard Medical School. Também é fundadora do PREMA, Programa de Redução de Estresse, Meditação e Atenção Plena. Membro do DEMCA, Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro. E ela compartilhou aqui também que sua missão é transformar a forma como a medicina é praticada, unindo princípios da saúde integral e da ciência para promover uma vida com mais qualidade e significado. Então, uma grande honra para nós contar com a sua presença, mesmo assim na rotina, assim, com muito trabalho e muito serviço também. Então, realmente nos sentimos muito felizes de que você tenha aceitado esse convite e estar aqui conosco. Muito obrigada. Hare Krishna, reverências a todos. Muito grata de estar aqui, uma grande honra. Muito grata pela minha vinda, né? Porque a gente vai falar sobre educação, conhecimento. Eu tenho uma gratidão muito especial a ela, por ser professora do Bhakti Shastri, né? Não só minha, mas de tantas devotas aqui no Brasil fazendo esse projeto de educação tão importante, né? Há tantos anos que tem nutrido as raízes espirituais de tantas pessoas. Então, meu muito obrigada, muita gratidão ao seu trabalho, Mitra. Hare Krishna. Muito obrigada, Vaishnava. E queria perguntar para você, se você pudesse compartilhar um pouquinho, como foi sua jornada de aprendizado dentro da ISKCON? Uhum. Bom, acho que o aprendizado começou com os meus pais, né? Porque meu pai estava traduzindo Bhagavata quando a minha mãe estava grávida de mim, né? E ele traduzia, ele gravava, né? No ditafone e ela transcrevia. Então, ela falou que foi a gravidez toda assim, transcrevendo Bhagavata, né? Então, acho que alguma coisinha ali já foi absorvendo, né? Porque é dito que a gente absorve no ventre, então. E assim, no dia a dia, né? Na prática, eu via como eles faziam a consciência de Krishna realmente ser algo muito aplicável, sabe, pra gente. Que não ficasse, a gente ficasse só pensando, ouvindo, sabe, informações, sem saber como que a gente usar aquilo ali no dia a dia. Então, eu acho que nessa educação dos meus pais sempre teve muito isso, né? Gyana e Vijnana ao mesmo tempo, né? Mas como que eu vou aplicar isso? E a minha mãe fala que eu era uma criança muito curiosa e queria saber o porquê de tudo. Então tudo eu perguntava por quê. Aí ela me explicava alguma coisa e eu falava, mas por quê? Mas por quê? Ela falou que às vezes ficava cansada de dar tanta explicação, mas isso fez com que essa educação não fosse uma educação dogmática, sabe? É isso e pronto. E que eles mesmos tivessem que pensar, refletir para poder explicar para a gente, né? Então, para mim, a consciência de Krishna é isso, o conhecimento espiritual é isso, é algo muito prático mesmo, que a gente ouve e imediatamente a gente aplica. E aí, depois disso, eu morei dos 12 aos 14 anos num templo urbano, né? Na época era Chandramukha Swami que era o nosso líder espiritual, e ali eu fiz meu primeiro curso da Bhagavad Gita, fiz o curso com ele, e aí eu peguei o gostinho, né? Peguei o gostinho. Aí logo depois disso, aí foi um curso estruturado, né? Porque antes era mais assim em casa, a gente lendo em casa. Onde é que eu tava mesmo? Então, tivemos uma pequena queda na conexão, mas aí continuamos. Você estava falando de quando morou no templo, entre 12, 13 anos. Aí que eu fiz o curso da Bhagavad Gita, né? Uhum. E aí o que que eu falei? Deixa eu ver o que que eu falei para fazer o gancho aqui. Ah, tá. E aí, pode começar? Sim. Então, ali no templo, eu tive a oportunidade de fazer o curso, né, de uma forma mais estruturada, que antes em casa era mais um estudo informal, quando ia no templo assistir às aulas, meus pais liam para mim, mas ali foi um curso feito de uma forma mais estruturada. E aí, durante a faculdade de medicina, eu comecei a fazer Bhaktashastri. E eu falei assim, nossa, eu não vou conseguir conciliar, como é que vai ser? E, na verdade, o Bhaktashastri me ajudou muito, porque
A gente passou por muitos desafios, né, na faculdade. E aquele conhecimento espiritual, aquilo realmente me armamentou, né, me instrumentalizou para passar por todos aqueles desafios ali. Então, se eu tivesse que voltar atrás, teria feito tudo de novo, sabe? E não piorou meu desempenho na faculdade, muito pelo contrário. E aí, depois disso, do Bhaktishastri, sempre assistindo aulas, indo a retiros, essa é uma coisa que eu sempre busquei, essa nutrição espiritual. Tá ouvindo aulas também, YouTube, podcast. Traduzi muitos retiros também de Satyananda Swami, traduzi retiros do Nome Vivo, da Árvore da Vida, do Espaço Sagrado. E através da tradução desses materiais, eu ia aplicando também aqui e passando também esses conhecimentos adiante. E trabalhei também na tradução de alguns livros, né? Na tradução e na revisão também de alguns livros, o próprio livro da Manual da Árvore da Vida para formação de mentores, o livro da Utami do Parta de formação Grihasta, agora participei da revisão também do livro Nome Vivo, né? De Satyananda Swami. E aí é assim que eu vou me nutrindo, né? Através desse conhecimento, né? Através de cursos formais, informais, aulas, retiros, onde tem conhecimento eu estou buscando. Uhum. Ou seja, realmente foi uma formação e uma, assim, aprendizado durante a vida toda, literalmente, né? Desde antes, até mesmo desde o ventre, e durante toda a vida, seu desejo de continuar aprofundando e estudando e compreendendo. Parece que essa mesma atitude que você estava descrevendo de criança, de querer entender, se manteve, Aham. né? Até depois da vida adulta. É muito bom ver isso. E é graças a todos os professores, mentores, mestres, né? Tem muita gratidão. Uhum. E também queria perguntar para você como você começou a ensinar também. O Bhavata, eu sei que você dá aula do Bhavata, mas também outros cursos. Então, como foi essa assim, passagem entre ir estudando e numa hora também começar a ensinar outros que você tinha aprendido? E você diz assim, em relação ao conhecimento espiritual ou em geral? Não, mais conhecimento espiritual. Tá. Eu acho que foi muito natural, né? Porque eu tenho muito essa natureza de gostar de compartilhar o que eu tô aprendendo, né? Desde criancinha, né? Eu aprendi a ler e comecei a estudar meus colegas que não sabiam ler. Aprendi a falar inglês, comecei a estudar meus colegas que não sabiam falar inglês. Então eu sempre tive isso. Era muito natural. Eu recebi alguma coisa, para mim eu vejo o conhecimento como uma joia mesmo, sabe? Uma joia preciosa. Então eu recebi aquilo, eu falava, nossa, não posso guardar isso aqui só para mim, preciso compartilhar, né? E o meu mestre espiritual fala isso também, né? Como se fosse um pote, a gente vai enchendo o nosso pote de conhecimento e chega uma hora que ele não enche mais. E ele fala, quando na vida a gente sente estar travado, né? Não estou conseguindo ter realização, não estou conseguindo, é porque a gente tem que distribuir. Então ele sempre estimula muito que a gente distribuísse esse conhecimento. E aí foi muito natural, eu gostava de fazer isso, pequenos grupos, já coordenei grupos de adolescentes, aí me chamavam para dar aula no templo, e foi indo, e aí hoje em dia a gente fez um Jagya, né? Quando começou o Retiro do Bhagavatam em 2020, já tem 5 anos, né? Acho que foi 2020 que começou. E aí um Jagya de 12 anos ou mais. Aí assim, no primeiro retiro, quando eu recebi o convite, de Chandramuka Swami da organização lá da Ecovila, aceitei assim super tímida, né? Porque tá ali junto com devotos tem tanto conhecimento do Bhagavatam, eu nem me considero uma pessoa perita assim no Bhagavatam. Mas eu falei assim, então tá, eu vou compartilhar o que tá aqui no coração, né? E aí eu fui no primeiro retiro, eu não estava casada ainda com Dívia. E aí no segundo foi na pandemia online, aí a gente já participou, depois a gente casou, e aí agora a gente tem todo o retiro, a gente tá indo junto, né? Então é uma grande assim alegria para mim também, hoje em dia, compartilhar isso ao lado dele. E a gente se prepara, o retiro é de 6 em 6 meses, né? E a gente fez como um voto pessoal nosso. Enquanto não expulsarem a gente do retirão, enquanto a gente for convidado, a gente gostaria de estar presente nesses 12 anos de JAG, né? Então, assim, não faltei nenhum. Quero poder estar presente porque para mim também não é só que eu tô ali indo compartilhar conhecimento que eu tenho, mas eu tô aprendendo ali também, né? Então, como eu sou muito curiosa, eu gosto de aprender, é uma grande oportunidade. E ele uma vez falou, né, que o retirão salva a vida dele, né? Porque acabou um retirão, a gente já pega o Bhagavatam, já começa a estudar pro próximo, né? E a gente fica 6 meses ali estudando, imersa, se preparando.
Então, eu acho que se não tivesse essa motivação de poder compartilhar aquilo que a gente está estudando, talvez a gente não estudasse com tanto afinco, né? Mas então eu tenho muita gratidão também por todo mundo que organiza esse JAG, liderado por Chandra Mukaswamy, a administração da Ecovila, porque a gente tem essa oportunidade de estar se nutrindo esses 6 meses, depois de 6 meses ir lá e compartilhar, né, as realizações que a gente vai tendo enquanto a gente está estudando. E eu acho que foi assim. Uhum. Muito bom. Ou seja, esse ensinar é uma maneira também de nutrir a própria vida. Sim, Bom, exatamente. está... Meu mestre espiritual fala isso, né? Eu sempre falo da árvore da vida, né? Então ele falou uma vez isso, que a gente, quando a gente fala de nutrição da raiz, que é o nosso bem-estar espiritual, né? Porque para quem não conhece a árvore da vida, a analogia, assim, ela é baseada no Sri Chaitanya Shikshamrita de Bhaktivinoda Thakura, onde ele fala que a nossa vida tem 4 áreas que precisam ser cuidadas, assim como uma casa de 4 cômodos, a gente precisa abrir as janelas para arejar, que é o nosso bem-estar emocional, não, desculpa, o nosso bem-estar espiritual, que é a raiz da árvore da vida, é o que nutre a gente espiritualmente. Sem a gente cuidar das nossas práticas espirituais, a vida espiritual fica seca, mecânica. O tronco nosso é estilo de vida, nosso bem-estar físico e emocional, e a copa é a nossa contribuição social, né? A árvore dá frutos, dá sombra de proteção. Então, muitas vezes a gente fica muito no serviço devocional, né, na missão, e a gente esquece de cuidar do tronco e de nutrir nossas raízes. E quando a gente fala de nutrição espiritual, a gente fala das diversas práticas, mas as 5 primárias, e uma delas é o estudo das escrituras. E uma vez ele comentou isso, que a gente nutre a nossa raiz, aí é o nosso relacionamento individual com Krishna, mas quando a gente também está oferecendo os frutos de contribuição, ou seja, a copa, ela reciprocamente nutre a raiz também. Porque a copa, às vezes, ela libera folhinhas, né? E aquelas folhinhas caem, e elas adubam a terra, e aí isso nutre reciprocamente a raiz. Então não é só a gente estudar por a gente, sabe? Para o nosso desenvolvimento, né? É a gente compartilhar também, né? E a gente vê no Bhagavata, né, isso é descrito, né, que através da gente mostrar compaixão daia para todas as entidades vivas, a gente atinge a autorrealização. Então, a autorrealização não é só eu pensando em mim, no meu processo, mas é a gente distribuindo também. Muito importante isso. E mesmo pensando no, especialmente no que é o humor do Senhor Chaitanya e de todos os acharyas na nossa sessão discipular, parece que nós podemos receber umas bênçãos especiais também quando nos conectamos com esse humor, né, de compaixão, como você falou. Certamente, certamente. A gente percebe isso a cada encontro desse, a cada retiro que a gente vai, a gente percebe que logo em seguida vem uma benção, aparece uma benção. Não que a gente vá com essa intenção, mas é uma consequência natural. Bom. E por que você pensa que é importante que especialmente as devotas estudem as escrituras? Uhum. Porque Prabhupada veio para não trazer, para eliminar a separação, a distinção, né? Então, antigamente, a gente sabe, né, que o estudo das escrituras era mais destinado aos homens. Então, Prabhupada veio e ele falou assim: não, agora é para todo mundo. Por que também? Porque a gente tem uma missão, né? Ele atravessou o oceano para poder espalhar esse conhecimento. Ele precisa de um exército. Então, nós somos missionários, nós somos guerreiros nesse exército de Prabhupada. Então, ele precisa de que todos nós tenhamos esse conhecimento na ponta da língua, né? Nós estejamos afiados, a gente afie essa espada, essa arma do conhecimento, né? Então, esses dias eu estava até vendo um vídeo, um filme do Mahabharata, até comentei com o Divya, eu falei assim, poxa, Divya, tá muito mais fácil, né, nessa era, a gente não precisa sair cortando cabeça de ninguém, a gente só precisa transmitir conhecimento. Então, a Bhagavad Gita, ela faz várias analogias do conhecimento, né? O conhecimento como um barco, que ajuda a gente a cruzar esse oceano de sofrimento, o conhecimento como uma arma que corta as dúvidas, conhecimento como fogo que purifica a gente também, né, dessas reações kármicas, como o sol que ilumina, que elimina a ignorância. Quem não quer isso, né? Quem não quer eliminar a ignorância, cortar as dúvidas, cruzar o oceano de sofrimento? Então isso é para todo mundo. E os papéis sociais hoje em dia não é mais tudo tão assim, tão determinado e definido como era em outras eras, né? Que os homens tinham acesso, a mulher ficava em casa. E aí entra aquela questão do Buddhi, né? Buddhi Yoga, a inteligência para a autorrealização e Medha, a inteligência prática das mulheres. O meu mestre espiritual fala muito isso, Shilacharya Deva, né? Que hoje em dia o próprio Varnashram está tudo muito, muito complexo, mais complexo, né?
Então, e os papéis sociais, uma coisa que esse casal de mentores nosso também, eu também parto, né, que eu falei desse livro, eles falam pra gente não estereotipar, mas pra gente realmente a gente discutir entre a gente o que, que a gente pode fazer de acordo com a nossa situação atual. Então, não é essa coisa de que o conhecimento é só para os homens. A gente tá, a sociedade está complexa, né? A gente precisa desenvolver diversos papéis. Então, a gente precisa, Prabhupada, não é que Prabhupada precisa da gente, né? Uma vez eu vi um sannyasi, Swayam Bhagavan Keshava Maharaj, que ele falou que quando ele entrou no templo, no ashram, ele ficou se sentindo, porque todo mundo recebeu ele muito bem, né? Então ele ficou se sentindo importante, né? Ele falou assim, ó, aí o mestre do ashram chamou ele e falou assim, olha, ninguém aqui é indispensável, mas todo mundo, aí já deu uma quebrada no ego dele, né? Ninguém aqui é indispensável, mas todo mundo pode ser útil. E quem não quer ser útil na missão de Shila Prabhupada? Então é isso, eu acho que é importante a gente realmente se armar com esse conhecimento para a gente ser útil na missão de Shila Prabhupada. Muito bom. É, se conectar de novo, né, com o humor dos nossos acharyas, especialmente em Sim. Prabhupada. E é uma oportunidade muito especial também, né? Sim. De poder, De assim, tabela a gente entrar tem isso, ali. né? Corta as dúvidas, a gente ilumina o nosso caminho, né? A gente se livra dessas reações kármicas, a gente. É tudo de bom. Com certeza. E, bom, já também fechando, queria perguntar para você se tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para as devotas do Brasil que estão começando a estudar agora. Uhum. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo quando eu dou aula, o pessoal que assiste minhas aulas, está acostumado a assistir minhas aulas, é até cansado de eu falar, mas eu não canso de falar, porque é um lembrete para mim também, sempre. E a gente tem que estar sempre lembrando disso, né? Que a gente tem uma metodologia ativa de aprendizado dos Upanishads, que é Manaha, a gente ouvir. Desculpa, Shravana, a gente ouvir. Depois, o próximo passo é Manaha, a gente refletir sobre aquilo que a gente ouviu, né? O que que foi esse verso? O que que esse verso trouxe para mim? O que que essa aula trouxe para mim, né? O que que foi que tocou aqui no meu coração? E depois, nida de ação, a gente pensar, a gente fazer essa reflexão prática de como que eu posso usar esse conhecimento aqui no meu dia a dia. E aí, Satyananda Swami, que é o mestre do meu esposo, né, ele costuma falar, ele acrescentou o quarto passo, né, que é Vandana, a gente orar para que a gente consiga aplicar. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Então é isso, que a gente se armamente, né, com esse conhecimento, a gente se instrumentalize com ele, porque Krishna fala na Bhagavad Gita, né, que a pessoa que ela estuda esse conhecimento, ela conhece, ela me conhece, ela é tal qual eu mesmo, imagina. Então, lógico que não em quantidade, né, mas assim, imagina a gente poder absorver qualidades divinas através desse estudo. E ele também fala que a pessoa que estuda, ela consequência, ela é engajada em serviço devocional e ela vem até mim, né? Essa pessoa não é alguém mais querido. Quem não quer ser querido por Krishna, né? Então é isso, a gente estudar, mas estudar não de uma maneira que entre por aqui e saia por aqui, a gente realmente faça essa reflexão, né, sobre o que que é isso, como eu posso aplicar isso, Krishna me ajuda a colocar isso em prática. E também distribuir, né, a gente não ficar porque pode ser uma armadilha, um condicionamento, né? O conhecimento traz a gente, leva a gente à plataforma da bondade. Então pode ser uma armadilha a gente a desfrutar dessa felicidade, né? De que o conhecimento traz, porque ele tira os nós do desapego também, então ele tira causas de sofrimento. E a gente tá bem, tô bem, tô em paz, né? Tô feliz e tô aqui no meu mundinho, né? Como diz o Maharaj Chandramukha, tô aqui no meu cantinho, cuidando da minha hortinha, experimentando sataguna e dando uma banana pro mundo, né? Então é isso, que a gente não dê uma banana pro mundo, mas a gente lembre que Prabhupada atravessou o mundo para poder trazer isso pra gente, né? E que em reciprocidade, acho que o mínimo que a gente pode fazer é a gente levar isso adiante, né? Que a gente não se acomode, sabe? No modo da bondade, na felicidade, na paz mental que esse conhecimento traz pra gente, mas que a gente distribua, porque aí toda a paz, a felicidade, isso vai ser multiplicado. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? Essa é o tesouro desse conhecimento. Uhum. Muito importante isso. Nossa, eu agradeço muito, Vaishnava, por ter tido essa, assim,
disponibilidade para participar aqui dessa pequena entrevista. E realmente a sua vida e tudo, assim, é, tudo que você fez e faz e a maneira amorosa com a qual você faz tanto serviço é uma grande inspiração para muitos de nós na ISCO no Brasil e no mundo, eu acho. Eu estou na Argentina, então posso falar que pelo menos fora do Brasil também, né? Mas realmente, assim, sinto uma gratidão por causa disso. E especialmente também pela sua contribuição aqui, eu espero que possa servir também como inspiração para outras devotas e devotos também a se ocupar assim de maneira séria, como você fez e faz no estudo das escrituras e ensinar também as escrituras. Então, agradeço muitíssimo por tudo, Vaishnava. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando desse assunto que é tão querido assim para o meu coração, né? E se eu faço algum serviço, é só e faço com algum amor, é porque eu recebi muito, 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 muito amor, muito. Acho que tudo começando, né, com o nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada, né, que não dá para mensurar o amor dele, né, de fazer o que ele fez para trazer isso para gente. Nossos mestres espirituais, isso ser passado, no meu caso dos meus pais também. Então, quando a gente preenche nosso coração com tanto amor assim, ele quer transbordar, né? Não é que ele quer transbordar, a gente não tem como segurar, né? Então é isso, né? Que a gente possa se nutrir, né? Desse conhecimento, desse amor. E, lembrei de uma história, não sei se dá tempo de contar, Sim? dá? É que eu ouvi esses dias, e está relacionado com isso que você falou, e com o Bhagavatam, especificamente, as escrituras, que foi, eu vi essa história numa aula de Keshava Maharaj, que era sobre um monge, que ele na verdade, ele não era monge ainda, ele queria se juntar ao monastério. E quando ele chegou lá, veio o administrador do monastério e falou assim, tá bom, mas você vai ter que passar por um teste. E ele falou assim, tá, mas qual é o teste? Você vai ter que jogar xadrez. Ah, tudo bem. Mas você vai jogar xadrez com o nosso monge aqui mais experiente. Ele, tá bom. Ele estava achando que estava tranquilo, mas ele falou assim, só que tem mais uma coisa. Se ele perder, a gente vai cortar a sua cabeça. E se você perder, a gente vai cortar a cabeça dele. E aí ele começou a jogar e ele começou a pensar, gente, minha vida tá em jogo aqui, né? Literalmente. E começou a suar, suar, suar e começou a errar as partidas, né? As jogadas, os lances. E aí, conforme ele foi acontecendo isso, ele foi falando, tô chegando mais perto de eu abandonar o corpo aqui, né? E aí ele começou a ficar muito focado e começou a ganhar os lances. E aí ele olhou para o mongezinho idoso e, e aí ele falou assim, nossa, essa pessoa se dedicou a vida inteira a esse monastério e agora ela tá aqui perdendo essa partida e eu vou cortar a cabeça dele por causa de mim. Aí ele começou a errar nos lances. E aí, quando foi chegando a hora do monge sênior dar um checkmate nele, esse administrador do ashram lá veio com uma espada e cortou o tabuleiro. Então, só para trazer um pouco de emoção aqui no final da entrevista. E aí ele falou assim: para entrar aqui nesse monastério, você precisa de dois pré-requisitos: ter uma mente forte e um coração suave. E ele, porque Shiva Maharaj comentou, né? E o Bhagavatam faz isso. Ele deixa a nossa mente forte, mas o nosso coração suave também. Então, isso que você falou, de fazer as coisas com amor, é isso. Leiam Bhagavatam para terem força mental, determinação para seguir nessa missão, mas o coração suave também para distribuir essas pérolas para o maior número de pessoas possível. É isso. Muito obrigada. Gratidão, Vaishnava.